AI, generative AI, generative AI, generative AI, AI is AI, 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 AI. It uses AI to bring AI, 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 AI. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Service Desk Brasil. E hoje eu, Danilo Santos, vou trazer um tema muito bacana, muito legal. Muito se fala de inteligência artificial, mas pouco se fala de conceitos de inteligência artificial. E aí fica aquela pergunta, né? Como ser um analista de suporte na era da inteligência artificial? Preparei um conteúdo para vocês. Vou mostrar o nosso produto novo aqui, que vocês vão entender a brincadeira onde a gente consegue chegar. Vamos lá. Pessoal, cada vez mais a gente vê a ideia da inteligência artificial e fica sempre aquela pergunta, né? A IA vai substituir ou não o humano, né? Enfim, a gente sempre fica aquela ideia de que seremos substituídos. Mas aqui eu quero trazer um conceito que vai ajudar vocês a acelerar o dia a dia do analista de suporte, da equipe de atendimento. Então a gente fica muito focado na ideia da substituição e pouco se fala como que o conceito de inteligência artificial pode ajudar o dia a dia do analista, pode acelerar e trazer eficiência e eficácia para o processo. Então, como ser um analista de suporte? Ou até melhor, a IA ela vai substituir? Eu preciso de uma IA na minha organização? Essa IA ela é específica para o meu modelo de atendimento? São N perguntas, mas eu queria deixar aqui uma reflexão. E talvez quando que você vai ter uma inteligência artificial? Tá? Então eu vou trazer um conceito e, é claro, vou trazer também um plugin conectando uma IA on-premises com o chat. Você pode trazer ela dentro do WhatsApp, você pode trazer ela dentro de um bot. Esse assistente virtual ele pode estar disponível num outro caminho, num outro local. Mas a ideia é ter uma inteligência artificial on-premise. Quando eu falo on-premise, não necessariamente ela vai rodar interna na sua rede. Ela pode, por exemplo, rodar aqui como serviço dentro da Service Desk Brasil. Então a gente está se preparando para isso e cada vez mais a gente vem com essa necessidade e possibilidades. Mas eu vou trazer o conceito para vocês durante o vídeo, eu vou falando exatamente o que cada item ali equivale e o mais legal, isso também dentro do ITSM, dentro do ESM. Então cada vez mais a gente vê as ferramentas de atendimento acelerando esse atendimento, né, trazendo esse conceito, mas o mais legal é tendo a possibilidade de consultar também a sua base de conhecimento. Agora é a hora do KCS, agora é a hora do autoatendimento, mas mais do que isso, eu vou mostrar para vocês que também com a inteligência artificial, ela vai ajudar você a criar esse conhecimento. Vamos lá. A minha ideia aqui, pessoal, é falar um pouquinho sobre IA, mais superficial sobre o RAG. Eu vou explicar o conceito do RAG. Não vou falar nada técnico do RAG, eu vou tentar explicar o modelo de negócio com o RAG e vou falar um pouquinho também sobre LLM. Mas a ideia é mostrar uma inteligência artificial rodando local dentro da sua organização. Com isso, a gente acabou criando um plugin dentro da Service Desk Brasil, que lá na hora do atendimento do chamado eu posso também utilizar esse mesmo conceito, tá? Consultando dois documentos internos. Então é muito legal porque você consegue trazer a ideia do documento e fazer a consulta e a IA ela te dá mais base, ela trabalha melhor ali a resposta para o usuário, tá? Ou para o requerente. Conceito de chat, a IA on-premise. Então aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, esse desenho eu fiz com uma inteligência artificial, tá? Então eu fui lá no Bing Image Creator e eu criei esse desenho. Eu falei, olha, cria um fluxo onde eu tenho o conceito do RAG utilizando LLM e uma base de conhecimento local. Então ele colocou ali os insights, onde você tem ali o chatzinho, ali ele consultando uma base, ele consultando os relatórios, os dashboards e passando por dentro do LLM ali e os documentos, tá? Então você tem ali o humano e o robozinho, a inteligência. Então ficou muito legal esse desenho e assim, tudo utilizando inteligência artificial. Um outro ponto que é legal é que esse texto eu também utilizei uma inteligência artificial para a criação desse post. Então, cada vez mais a gente vê essa necessidade de você mesclar, né? Tem um pouco do meu conhecimento aqui, do meu estudo, mas também tem a ideia relacionada ao ChatGPT. Nesse caso aqui, eu estou utilizando o GPT, mas eu utilizei a minha inteligência artificial local para fazer esse texto aqui, para gerar esse conteúdo, tá? E o que a gente vai utilizar para disponibilizar isso para o colaborador, para a gente disponibilizar isso para o técnico? É o conceito do RAG. Nada mais é do que você fazer a pesquisa
gerar ali os argumentos através de documentos, através de arquivos, onde o LLM capta essas informações e propõe para você, gera alguns contextos, tá? Então ele vai pegar contextos e palavras-chave e vai elaborar um texto. Então isso é muito bacana. E eu trago aqui até uma segunda opção. Em vez de você somente ficar ali pensando em ter o seu conhecimento disponível dentro da IA, você também pode ter a ideia de que a inteligência artificial vai te ajudar a criar esse conhecimento. Então aqui que está o grande X da questão. Você pode ter ali a ideia, né, a necessidade, mas você pode ter também ali a possibilidade da onde você consegue trazer o conceito, tá? Então é muito importante vocês terem esse conceito aí enraizado dentro do modelo do dia a dia. E aqui, como implementar um RAG e trazer eficiência e eficácia na central de serviços, seja SM, CSC ou até mesmo ITSM. Aqui mais uma imagem do Super RAG, onde eu criei com uma inteligência artificial, na ideia de dizer que isso é um super-herói, né? Ele vai trazer ali possibilidades para construir essa ideia de superação, de super-herói dentro da sua gestão, dentro do seu atendimento. A ideia aqui é acelerar a resposta e o conteúdo, vocês vão ver lá no finalzinho o que eu preparei. O primeiro conceito do RAG é resposta a partir de perguntas frequentes. Então a gente fala muito sobre base de conhecimento, sobre autoatendimento, mas o RAG, de fato, quando você vai estudar, você vai entender, trazer um banco de dados de vetor, colocar todas as informações lá dentro, e aí sim você consegue trazer as respostas. E pessoal, quando eu falo colocar o conhecimento, imagina que você pode pôr o manual em PDF dos equipamentos, você pode pôr links, sites, você pode pôr blogs, tudo que for de conhecimento daquele assunto, você joga dentro do RAG, você coloca dentro desse banco de dados de vetor e o LLM ele vai consultar e vai trabalhar e vai melhorar essas respostas, tá? Ou criar passo a passo ou relacionar todos esses itens. Então o RAG ele pode ser utilizado com base de conhecimento, com FAQ, manual de usuário, artigos, sites ou até mesmo blog de suporte e tecnologia. Não só isso. Então a ideia é você capta o conhecimento também via inteligência artificial da internet, cria uma base de conhecimento local, melhora esse texto e depois o RAG vai passar e vai gerar esse conhecimento para você e vai cada vez mais elaborar e melhorar aquele conceito, aquele texto, aquela resposta que você precisa. Então como que funciona? Quando o requerente faz uma pergunta, o sistema vai lá, varre os documentos do banco de dados, a parte relevante da base de conhecimento e te devolve toda aquela informação necessária. E o modelo, ele é um modelo de linguagem de LLM. Então aqui é o que eu falei, você pode utilizar Llama, você pode utilizar GPT, Gemini. Danilo, então é a mesma coisa do ChatGPT, a mesma coisa do Gemini lá do Google? Não. Aqui é um conceito de inteligência artificial que utiliza o motor de LLM dessa inteligência artificial, mas é um motor onde ele vai rodar local na sua inteligência artificial. Então você tem vários hoje aplicativos, né, que utilizam esses modelos de linguagem de LLM para processar esses textos. Aqui o conceito é de RAG, tá? Que tá, enfim, parece que está no começo, mas está muito bem e já temos aí vários pontos positivos desse início, tá? Mas o conceito em si ele é muito antigo. E aí a gente vai despejando ali no tal do Machine Learning ou até mesmo Deep Learning. Vocês vão ver lá na frente ali que tem uma outra questão que é interessantíssima, mas eu vou falar para vocês aqui a ideia. Então, o modelo de linguagem, ele passa lá dentro dos documentos, gera uma resposta específica e detalhada, ou melhor, personalizada de acordo com a consulta do requerente. Pessoal, poucas vezes as pessoas vão perguntar da mesma maneira e poucas vezes vocês vão ver a resposta igual. Vocês vão ver que eu vou fazer aqui 3 testes e pode ser que ele dê respostas diferentes, uma mais elaborada e a outra mais simples. Tanto que lá no meu plugin no chamado ele é reduzido, tá? No bot também do WhatsApp ele também é reduzido, tá? E aqui, ó, eu tenho um exemplo. Eu tenho a inteligência artificial, é um site, é um sistema, né? É um botzinho, um assistente, onde eu coloquei ali a status dos itens no GLPI e ele deu o conteúdo, ele deu a resposta e lá embaixo ele fez uma citação. Esse conteúdo foi conectado ou vasculhado ou, enfim, referenciado daquele guia prático do GLPI e do meu documento de API aqui na versão 1.1. Então, essa questão de você varrer o documento é muito legal, porque ele vai pegar partes e o restante ele vai tentar
construir. Nesse caso, eu estou pegando um LLM da internet, mas você poderia também criar o LLM aqui interno. Não sei se você sabe, mas o LLM ele foi vasculhado lá, ele tem um banco de dados, que ele também trouxe as informações da internet. Então, por mais que você esteja ali trazendo a ideia do LLM, né, do conceito de gestão do conhecimento, ele também vai trazer algumas questões da internet. Então, se você vincular a sites, se você vincular ali a blogs, ele também vai trazer esse conteúdo. Intranet também poderia ser, tá? Aqui eu tenho a FAQ, ok? Então, eu tenho aqui a FAQ, onde eu trouxe o guia prático do GLPI. Se você ainda não tem, tá lá no nosso blog o linkzinho, só entrar no blog.servicetestbrasil.com.br e você pode adquirir o nosso guia prático, tá? E aqui, ó, no guia prático, eu tenho exatamente a resposta que foi da onde ele se baseou, através da pergunta. Então, eu mapeei o contexto ali e aí ele trouxe a resposta baseada na pergunta. Aqui talvez seja um outro ponto que é interessantíssimo do RAG. Você pode pegar diagnóstico de incidentes ou chamados anteriores, histórico de chamados, e utilizar o banco de dados com as respostas anteriores para também gerar insights. Aí vem a ideia de que gerar uma solução rica vai fazer a diferença nesse caso. Chamado realizado com sucesso, chamado realizado com sucesso, feito, entregue, ok, resolvido, não tem nenhum valor. Agora é a ideia de você trabalhar a intenção ali de fazer um passo a passo e uma elaboração de uma documentação 100%, porque aí você reutiliza na questão do RAG, tá? Mais para frente até gerando uma solução automática. Então, se você tiver interesse, nós temos um vídeo de automação e de inteligência artificial no nosso canal do YouTube, onde a gente pegou uma ideia de um iPaaS, de um RPA, onde eu tinha aqui a solicitação, e aí eu tinha lá configuração de chamado para envio de e-mail via Outlook ou assinatura de e-mail. O próprio RPA, o iPaaS, ele lia ali o contexto da frase, né? E a gente automaticamente já gerava uma solução. É claro que foi só uma brincadeira, foi só um teste, mas hoje com a IA aqui já está um pouco mais real essa possibilidade. Então você pega ali o mesmo contexto e aí você pode gerar uma resposta automática. Eu vou falar um pouquinho sobre isso no nosso plugin, de gerar a questão da solução ou do acompanhamento. E aí, mesma coisa, ele vai pegar de casos semelhantes, pela categoria, pelo título e descrição, e vai reportar para o atual requerente a mesma resposta que um humano deu no chamado anterior. Então ele consegue fazer um diagnóstico provável e ele ter possíveis soluções baseadas nas soluções anteriores. Aqui eu estou falando de incidentes, mas pode ser incidentes, chamados, requisições, aí a gente vai longe nesse caso, tá? Outra coisa que é criar guia para solução de incidentes ou até mesmo de requisições. Então, se você tem ali uma documentação técnica, um procedimento, um guia técnico, uma POP, um IT, um procedimento operacional padrão, a própria inteligência artificial, a partir do momento que você tem ali a dúvida, ela consegue, pelo mecanismo do RAG, gerar um insight para você conseguir gerar uma resposta rápida daquele item. E ela vai criar o quê? Um passo a passo. Então, se você pedir para ela criar um passo a passo, você vai ver que ela vai criar um passo a passo. Eu vou mostrar isso para vocês com relação à questão da API do GLPI. Então, ele pode encontrar em documentos relevantes e passar também a resposta para o requerente. E aí, gerar instruções claras e detalhadas adaptadas ao conceito do requerente para resolver o incidente. Então aqui, ó, eu vou mostrar na prática para vocês como é que funciona o nosso plugin de chat com IA on-premise dentro do próprio GLPI. Então aqui, ó, eu tenho a dúvida status dos itens do GLPI. Eu tenho condições ali de ter dois botõezinhos, um de gerar solução, o outro acompanhamento. Aqui está ali o acompanhamento e o acompanhamento gravado lá dentro do GLPI. Antes de eu ir para o próximo item, eu vou mostrar para vocês na prática a IA funcionando, lendo o nosso PDF e o chamado também, fazendo ali uma consulta dentro do nosso PDF. Então vamos lá para a prática aqui. Antes de eu logar no meu GLPI, eu vou mostrar aqui. Olha que legal aqui, ó. Eu estou dentro da minha aplicação, tá? Da minha inteligência artificial. E aqui, ó, qual o seu nome? Vou falar com ela aqui. E ela vai me responder. Ok? Então, é muito legal porque é um chat, é uma interação, uma assistente virtual. Aí eu vou colocar aqui para vocês o item, tá? E você percebe que eu nem coloquei do GLPI. Então, como eu já estou falando de GLPI, né, o assunto já está rolando ali sobre GLPI, ela vai me trazer uma resposta baseada nas minhas perguntas anteriores.
Então ela vai colocar lá o status dos itens do inventário e ele vai trazendo toda a resposta. O mais legal disso, esse insight está dentro do guia prático. E aí ele vai falar exatamente em qual local que ele pegou esse conhecimento. Então, a inteligência artificial, você tem condições de copiar o conteúdo, dar um play, reportar, gostei ou não gostei. Aqui é uma assistente virtual, então ele é um aplicativo onde você deixa esse assistente virtual rodando, tá? Então é muito interessante. E aqui você pode disponibilizar para o usuário, pode criar um assistente virtual para cada área. Estou falando de grupo, de suporte, ou enfim, até mesmo de RH. E aqui está o guia prático, onde ele pegou exatamente o conteúdo, tá? Então esse foi o conteúdo que ele varreu. Agora eu vou pegar um outro conteúdo aqui, ó, ativação da API no GLPI. Olha que interessante. Ele vai dar esse contexto, pegando também aqui o conhecimento, mas é muito interessante porque ele cria um próprio passo a passo. E como eu disse, não é uma realidade absoluta. Pode ser que tenha hora que ele pega, pode ser que tenha hora que ele pega da resposta anterior. Então, não necessariamente ele sempre vai varrer o documento, porque ele já pegou esse contexto. Então, se ele tem salvo esse contexto, é muito legal porque ele já vai retroalimentando e algumas vezes ele vai trocando ali as respostas. Mas isso aqui é fantástico, ele vai detalhar passo a passo do meu manual. Aqui eu não tenho passo 1, passo 2, passo 3. Ele realmente pegou o conteúdo, olha lá, ele pegou o conteúdo e elaborou em cima do conteúdo, ó. E ele falou da onde ele tirou esse conhecimento, tá? Então, é fantástico isso aqui. Então, se eu pedir para ele também aqui, ó, crie um exemplo de JSON para abertura de chamado no GLPI com API. Ele vai lá, vai processar, vai ler o documento e ele vai trazer também aqui a questão relacionada ao que diz respeito a criar um JSON. Sim, ele vai criar um JSON. É claro que o meu documento ele está muito rico. Então eu tenho JSON aqui dentro, tá? Eu tenho exemplos de JSON aqui dentro. E eu também importei um JSON, eu importei toda a minha documentação de JSON. Então é legal porque ele vai pegar essas duas questões e vai trabalhar uma resposta em cima disso. E olha só que legal, ele trouxe dados do guia prático, ok? Que fala sobre a API e ele trouxe dados relacionados ao meu conteúdo do meu manual. Ou seja, agora é a hora do KCS, agora é a hora da questão relacionada à base de conhecimento, tá? Então, é importantíssimo você ter aqui as informações. Mas assim, como eu disse, utilize a inteligência artificial também para criar esse conteúdo. Vamos lá para o próximo tema aqui. A gente tem agora a ideia de testar isso dentro do próprio GLPI. Então, eu consigo levar isso lá para o GLPI. Então, estou com a minha base aqui do GLPI. Vou logar na minha base do GLPI aqui e vou mostrar para vocês. O que a gente fez aqui? A primeira coisa é que esse cara aqui eu consigo também embedar em outras ferramentas. O que eu fiz? Eu joguei esse cara dentro do meu GLPI. Então eu posso utilizar esse carinha aqui, ó, para o analista, disponibilizar para ele na tela de logon lá na home, para que ele faça o uso também da inteligência artificial, sem precisar utilizar duas telas, tá? Sem precisar utilizar um outro software ou um outro motor. Então, quando eu coloco aqui o status dos itens, ele também vai falar sobre a ideia do que eu já estou conversando lá em cima. Então, tudo que está lá em cima, ele já trouxe a ideia de que é o GLPI, tá? Então, se eu perguntar novamente aqui, ó, status dos itens no GLPI, ele vai falar a mesma coisa, porque ele já tem o contexto, eu já perguntei. Então, toda vez ele vai pegar em respostas anteriores e vai trabalhando sempre em cima daquelas respostas. Como aqui ele está externo, ele está embedado, ele está, enfim, cadastrado ali como se fosse uma ferramenta dentro do GLPI, ele não traz qual é o documento. Ele vai trazer aqui a informação. Mas se eu for buscar lá a mesma coisa que eu fiz também da questão da API, ele também vai criar um exemplo de JSON, ó. E outra coisa que é interessante, ele começa a te falar de algumas perguntas que você pode fazer, tá? Então tá aí, ó. Ele vai criar de novo, tá? A mesma resposta, é muito parecido. Ok? Se você mudar o contexto, ele vai mudar o contexto aqui. Aí, beleza, ele vai mudar a resposta. Mas, por enquanto, ele está pegando seções onde ele está vendo a semelhança do contexto, ele está dando uma mesma resposta. Tá? Então, isso é muito interessante. E aqui ele fala, ó, erro no JSON ou mais exemplos. O que eu vou fazer? Eu vou só copiar aqui esse carinha aqui e vou clicar ali, ó, em mais exemplos. E aí eu vou dar um Enter. Então, ele vai enviar
a requisição de mais exemplos. Aí eu já passei um pouco da ideia da necessidade. Então ele já criou, ó, chamado com categoria e entidades específicas, chamado com observador, chamado com anexo. Por quê, pessoal? Porque isso está dentro do meu documento. Então, isso que é muito bacana, é você criar ali o documento, tá? Para que você consiga trazer esses itens. É legal porque dependendo de como você pergunta, até aqui, ó, ele vai colocar domínio.com. E a documentação, ela tá com os dois links, né? 127001 GLPI, tá? Tem uma parte aqui que a gente colocou GLPI 9.5, acabou ficando ali com a versão do GLPI, eu não vou me recordar onde está esse cara. Mas é muito interessante porque ele acaba, aqui ó, ele acaba pegando também alguns itens que é com base no GLPI 953. Então é muito legal aqui a resposta que ele traz para nós, tá? Mas assim, fantástico o conteúdo que ele trouxe. Você não precisa ficar lá vasculhando o PDF, ele já resumiu para você. E aí eu vou sair dessa questão e vou trazer o grande marco aqui da Service Desk Brasil. Vou lá dentro de chamados, vou criar um chamado novo aqui. Status dos itens no GLPI, vou adicionar o chamado. Vou abrir aqui o meu chamado. E olha só que legal, com o nosso plugin, você vai ter o chat com a IA. E eu posso falar aqui, ó, olá. E ele vai lá processar. E trouxe, como posso ajudar? Qual o seu nome? E ele vai me respondendo. Então, é a mesma plataforma, é a mesma inteligência artificial, só que aqui eu estou consumindo via API. Então aqui, ó, imagina que eu poderia ter aqui, ó, status dos itens no GLPI. E aí ele vai me responder com base nessa minha pergunta, tá? Então isso é muito interessante, porque uma vez que você gerou a inteligência artificial, você pode consumir ela pela API ou você pode consumir ela pela própria plataforma. Tá aqui a resposta mais enxuta, como eu disse aqui, a gente configurou a API para ele dar uma resposta mais enxuta. Eu não vou entrar num detalhe, mas lá no LLM você tem o calor, você tem a resposta, você tem ali a quantidade de tokens que você vai responder. Tudo isso é configurável, tá? E aqui, ó, no nosso plugin eu posso gerar um acompanhamento ou gerar uma solução. Posso adicionar uma solução ou eu posso adicionar um acompanhamento. E posso deixar privado ou não. É aqui que mora a grande questão. Ih, caiu minha sessão. Vamos lá. Vamos dar uma olhadinha aqui de novo. Perdeu a sessão na hora de criar. Ah, mas criou o acompanhamento. Sem problema. Então aqui, ó, ele ficou muito tempo parado aqui o meu GLPI e ele caiu a sessão. Mas vamos lá. Aqui eu tenho toda a resposta e eu posso vir aqui e editar novamente, tá? Eu posso promover a um chamado, promover até uma solução. Então essa parte é muito interessante, porque eu falo, a ideia aqui é ajudar o analista de suporte. Não é simplesmente tico e teco, bateu lá, vai lá e fecha. Mas no vídeo anterior, há um ano atrás, vocês geraram a solução automática. Ali foi só uma brincadeira, foi só um teste com o nosso iPass, que é com RPA. Aqui não, aqui a ideia já é algo direto para o analista. Então a gente tem que tomar certo cuidado para não ser 0 em 1. Então a gente precisa ter esse movimento do analista, tá? Então, o que é interessante, a gente conseguiu testar aqui com base em fax, dentro da própria IA, o diagnóstico com base em soluções de incidente, e agora eu vou trazer uma outra possibilidade, que é o suporte em tempo real. É um chatbot, um assistente virtual, utilizando o conceito do RAG. Ou seja, pela API, a mesma questão. Eu trago ali assistente virtual e faço a consulta via RAG. Eu vou recuperar o texto enquanto digita e pede lá a resposta e pergunta. E aí eu tenho ali as perguntas que podem ser até revisadas pelo analista. Sim, a console da IA, ela tem lá uma console externa de logs, onde você pode validar as respostas. Então você pode interagir e ficar testando e validando essas respostas. É aí que você vai melhorando cada vez mais e vai acertando ali o movimento da inteligência artificial. Então assim, cada vez mais a gente vai precisar de pessoas com esse tipo de conhecimento para que gere valor e que você consiga ter uma inteligência artificial na sua organização. Então aqui eu tenho a consulta e o bot vai dando as respostas revisadas pelo analista. Então aqui está um exemplo de um bot com base no WhatsApp e a gente vai testar ele também aqui dentro do nosso vídeo. Vamos lá. Deixa eu dar um reset. Tem uma dúvida? Peço para ele consultar a base de conhecimento.
Poderia colocar o link ali da base de conhecimento. E aqui é a mesma coisa, não é 0 e 1. Então ele vai pegar o contexto, vai ver se já teve uma outra solicitação nesse bot, nesse usuário. Cada bot, cada assistente, ela vai gerando uma sessão. Cada sessão ela vai armazenando isso e ela vai regenerando. Por isso que é uma IA regenerativa. Tá lá, ó, bonitinho. Ele trouxe com base também no meu artigo. Então isso é muito interessante, tá? Então você tem capacidade de fazer isso. Eu poderia voltar, ir lá e fazer todo o meu processo novamente. Inclusive dentro desse meu bot, posso abrir chamado, posso gerar uma solicitação ali de aprovação de chamado, ver quantos incidentes eu quero, ou falar com o atendente. Essa é a parte bacana. Tem a inteligência artificial, tem o bot, mas você também tem o canal para conversar com o humano. Talvez essa seja a grande dificuldade hoje das pessoas acharem que tudo vai ser automatizado, tudo vai ser, né, direto lá com o robô e o robô que se vira com o humano. Não é bem assim. Agora, o que está faltando para a gente aqui, né? São duas coisas no nosso plugin. O primeiro é um botão de gerar uma solução baseada numa base de conhecimento. Então eu posso criar uma base de conhecimento com uma solução. Não sei se vocês sabem, mas aqui quando você vai gerar uma solução, ó, ele pede para você salvar na base de conhecimento. Então a nossa ideia é gerar a solução com base de conhecimento. Hoje eu não tenho, tá? A gente ainda não colocou. Eu tenho somente aqui o texto da base de conhecimento e eu posso editar, posso colocar negrito, enfim, posso fazer o que eu quiser, tá? Então a ideia é gerar a solução, já salvar na base de conhecimento ou só gerar uma base de conhecimento. Porque de fato isso aqui é muito interessante. Vou pegar um outro exemplo aqui, ó, que é da configuração do Outlook para o 365. Então eu tenho aqui, ó, o passo a passo de como que ele configura o Outlook para uma conta do 365. E olha que interessante, eu perguntei novamente, ele, desculpa pela confusão, me parece que você fez a mesma pergunta. Gostaria de mais detalhes ou algo específico? Eu perguntei de novo. E aí eu mandei um salve, aí ele me respondeu. Mas a ideia é, isso aqui é um conteúdo rico. Eu poderia salvar uma solução e já gerar uma base de conhecimento. Então esse é o último passo, é a versão 2.0 do nosso plugin. Porque você pode ter ali também a IA gerando esse conhecimento para você. Agora, isso aqui é fantástico. Análise de sentimento e prioridade. Sim, a inteligência artificial tem esse modal e ela consegue, através disso, através das palavras, também te dar uma ideia de consentimento. O mais legal, hoje no Desk Manager, a gente já está vendo esse tipo de ação. Sumarizar o chamado e analisar o sentimento. Então, isso é muito legal. O Matheus, da Desk Manager, fez uma palestra recentemente na Service Desk Brasil, no Coquetel da Travessia, e ele fala, né? Preparado para o futuro. Que é exatamente isso. Utilizar a inteligência artificial, o bot, o iPaaS, a automação, a transformação digital, para que você acelere, né, a ideia do atendimento, mas também deixe ele mais humanizado. E essa inteligência artificial, o LLM, com base no sentimento, é muito legal. Então, tudo bem, eu entendo, sumarizar, show de bola. Para quem não sabe, é resumir o chamado. Mas você trazer esse conceito de RAG, esse conceito de sentimento da IA, é fantástico. Dá até para ele ir lá e mudar a prioridade, mudar o SLA. Fica aqui a dica. Então, com base no feedback e nos acompanhamentos dos chamados abertos, você consegue recuperar o quê? Identificar padrões comuns de feedbacks negativos e positivos. Isso é fantástico. Não estou dizendo que o humano, né, o usuário, ele não faz isso, mas a IA ela pode acelerar isso e trazer com mais assertividade. E pessoal, você vai medindo ali e você vai configurando a inteligência artificial. É fantástico, tá? E sugestão de ações corretivas e proativas. Então, hoje a IA ela pode ler um banco de dados e trazer para você insights. Isso também é muito legal. Mas nada foge aqui de treinamento e desenvolvimento da equipe. Você pode, com a inteligência artificial, com o RAG, montar um treinamento e melhorar o acesso a materiais de treinamento e boas práticas e melhores práticas. Ou seja, eu tenho um curso que eu fiz lá, bota lá dentro do RAG. Eu tenho um outro manual, bota dentro do RAG. Ah, agora tem um site, bota dentro do RAG. Agora eu vou colocar o Wikipedia, RAG. Então, isso tudo vai juntando, vai gerando um banco de dados. É óbvio, quanto mais você coloca lá dentro informações, mais tempo ele vai demorar para responder e um computador melhor você vai precisar. Então tá aí os supercomputadores com esses Llama 3, por exemplo, lá de tera, né? Enfim, de trilhões e bilhões de informações para fazer essa consulta no LLM.
Então, isso que é legal, é aí que você passa a utilizar. Por isso que eu disse que não é se a minha organização precisa de uma inteligência artificial, não é sobre o chat GPT, não é sobre criar textos em vídeo e e-mail. Agora é a hora dos insights para que você consiga colocar isso no seu dia a dia e ajude o analista de suporte na era da inteligência artificial. Então ele vai encontrar em recursos, em treinamentos relevantes. Olha que legal. Isso aqui, ó, é do nosso treinamento. Todo manual está aqui. Ou seja, se eu pegar esse cara hoje, criar uma inteligência artificial e colocar no nosso blog, seja membro. Seja membro investidor do blog, que em breve a gente vai ter uma inteligência artificial lá. Você vai poder conversar, interagir com a IA. E ela vai te gerar os insights com base no nosso conteúdo e com base no nosso arquivo aqui. Então isso é muito legal, tá? Estamos em via D. Isso é muito legal. E aí criar guias de treinamento, passo a passo, né? Então se eu perguntar aqui, quer ver, ó? Qual o passo a passo para configurar os status dos itens no GLPI? Ele vai dar um insight ali para você, o passo a passo. Olha lá. Acesse a configuração de drop-downs, que são as listas suspensas. Vai lá em modificar status. Olha lá, ele dá o passo a passo, ó, com o detalhe relacionado ao nosso conteúdo e de perguntas anteriores. Então, isso pode te gerar um treinamento. Tá aí, ó. Tá aí, ó. Tá bom? Isso é muito legal, porque ele vai gerando os insights também para o seu treinamento. Através do nosso conteúdo, você pode fazer um treinamento. E nada mais, nada menos que automatizar tarefas repetitivas. Então, o RAG, ele consegue, através desse conceito, te ajudar a gerar tarefas repetitivas e automatizar. Então, ele consegue ver esses processos que você fica falando e perguntando, e ele vai criar o passo a passo. Você consegue, através de um iPaaS, de um RPA, fazer com que essa automação funcione. Então, isso também é muito interessante. Identificar tarefas repetitivas que podem ser automatizadas, acesso a scripts e procedimentos. Lembra da API? Ele montou um script. Então, isso é muito interessante, tá? Ele consegue gerar o script para o analista. Agora, o grande finale da implementação na prática do RAG. Primeira coisa, qual que é a primeira etapa? Construir uma base de conhecimento. Ter artigos, guias, FAQs, históricos de chamados ou banco de dados acessível. Então, se você tem um banco de dados também que você tem informação relevante, coloca lá dentro que o RAG vai te ajudar. Desenvolver um sistema de recuperação, ou seja, uma inteligência artificial com o conceito de RAG, porque não é toda IA que tem o RAG. Então, existem IAs específicas, aplicativos específicos para isso. Então, se você procurar hoje na internet, já vai conseguir achar algumas em cloud, outras que rodam local, outras que rodam só para usuário local. A grande maioria é para usuário local. Algumas disponíveis em Python, né? Mas se você precisar de apoio, a Service Brasil consegue te ajudar nesse projeto para a gente construir junto aí um sistema de inteligência artificial com o conceito do RAG, tá? Interagir ou integrar com o modelo de geração, ou seja, linguagem de LLMS ou de LLM. O que acontece? Você tem um conceito, você tem ali o modal, mas você precisa entender qual que é o melhor para a sua estrutura, qual que é o melhor para o seu entendimento. Existem LLMs específicos para a área jurídica, para a área de RH, para a área de humanas, para a área financeira. Tem até para a área de aplicações, né? Esqueci o nome. De investimentos. Então, assim, isso é muito legal. E eu falo, né? A minha ideia é procurar agora projetos de LLM para a área de tecnologia, principalmente na área de atendimento, de IT, né? Da área de boas práticas. E a gente tem a interface com o usuário. Essa é a parte mais legal, que foi essa interface que a gente criou, ok? Essa interface que a gente criou e essa interface que a gente criou. Vocês percebem que eu disponibilizei a mesma ideia, aonde eu tenho uma consulta, incorporação da consulta do usuário, varredura no conhecimento local incorporado, respostas semelhantes ou respostas anteriores, processamento dos dados, passa pelo LLM, dá a resposta gerada e com a saída eu coloquei dentro do GLPI no chamado e dentro aqui do meu aplicativo de IA. Mas eu poderia pegar esse conteúdo e gerar uma postagem no LinkedIn. Caramba, eu poderia fazer isso. Através de um RPA, eu pego essa resposta e gero um post no LinkedIn. Ou eu posso mandar uma mensagem no WhatsApp, aprovado, eu gero um post no GLPI.
Ou, desculpa, no LinkedIn. Tá aí os insights para vocês. Monitoramento e aprimoramento. Monitorar a eficácia do sistema, da inteligência artificial, e fazer ajustes contínuos. Como eu disse, você precisa melhorar a precisão e a relevância das respostas. É tudo ajuste, é muito legal. Esse carinha aqui, eu tô trabalhando nele, se eu não me engano, já fazem aí uns 60 dias que eu comecei. Acho que é isso, quase 60 dias. Não é fácil, já testei vários LLMs e agora eu tô testando um LLM local, meu, interno. Então eu já tô criando esse LLM, aí eu vou lá dentro do meu sistema de RAG e aí eu continuo fazendo as mesmas perguntas e as respostas são diferentes, tá? Então isso que é legal, você vai vendo qual que é o motor. E se você está interessado em saber qual que é o motor que eu estou utilizando agora, estou utilizando o ChatGPT 4 Turbo e eu também utilizei o Mistral, que tem uma resposta muito semelhante. O próximo que eu vou testar é o Gemini e o Llama 3, tá? E detalhe, o Llama 3 rodando local. E os benefícios para a gente ir encerrando aqui o nosso vídeo: eficiência, redução no tempo necessário para encontrar e fornecer informações, seja dentro de chamados, seja dentro de treinamento. Pessoal, não é que a gente vai acabar ficando meio que acostumado, né, a ter tudo pronto, mas é mais a velocidade que você tem de ter a resposta, de fazer a leitura completa num PDF, de você perguntar e ele já te dá o conceito. É óbvio que eu quero que você leia o PDF, mas é importante que você no dia a dia tenha a resposta mais pronta e até mesmo passo a passo. Então, eficiência e eficácia, sem dúvida. Precisão nas respostas contextualizadas. Isso que é legal. Ele melhora ali a questão da satisfação do requerente, porque ele dá uma pergunta, através de uma pergunta, dá uma resposta mais elaborada, né? Recentemente, conversando com o Toguchi, a gente está pegando o manual do Xflow e trabalhando também no RAG, e ele falou, cara, a gente jamais teria uma condição de pensar nessa resposta bem elaborada. É isso. Porque a gente está focado ali no dia a dia, em trazer, em resolver problemas, em resolver incidentes, no dia a dia de requisições, então a gente acaba tendo que ficar focado nisso e o conhecimento vai ficando um pouco de lado. Então, essa parte da resposta mais contextualizada, de fato, faz toda a diferença, tá? Capacitação, ferramentas que vai ajudar o analista a resolver incidentes mais complexos, ou seja, você vai capacitar o analista, trazer mais conhecimento. Olha o nível de riqueza disso aqui. É absurdo, tá? É absurdo. Eu falo que, assim, talvez muito melhor que muito treinamento ou post que tem na internet. E satisfação do cliente. Respostas rápidas e precisas que vão aumentar a satisfação e a lealdade do cliente, a lealdade do requerente. E aí tá lá. Integrar um RAG no fluxo de trabalho. O analista pode concentrar o esforço e dia a dia dele em tarefas complexas de alto valor. Opa! Então, quer dizer que o RAG vai acelerar a minha gestão, vai acelerar o meu conhecimento e eu vou focar em tarefas complexas de alto valor. Exato, pessoal. Então, não é que ele vai substituir essa equipe. A ideia é que ele vai automatizar, vai transformar a sua gestão, vai transformar ali a parte do dia a dia do conhecimento, vai aumentar o valor do conhecimento e ele vai ficar focado em tarefas complexas que no dia a dia você tá ali focado e você acaba não fazendo a outra parte, tá bom? Então deixa que o sistema automatize, foca no iPaaS, no RPA e facilite as integrações das rotinas informais do dia a dia, né, da equipe. E aqui, para finalizar, siga a gente nas redes sociais, cadastre-se lá no nosso blog, seja membro, tá? Seja membro investidor também, que a gente vai ter mais conteúdo de IA, GLPI, IA, Oracle, Chatbot, Typebot, WhatsApp. Só entrar em contato com a Servidesk Brasil, a gente está disponível aqui para fazer um projeto junto com vocês, seja colocar o nosso plugin no dia de vocês, seja implantar a primeira versão, o MVP da sua inteligência artificial, seja com o nosso treinamento de GLPI, guia prático, suporte à API do GLPI ou até mesmo um bot para o seu dia a dia aí, integrado ao seu sistema de ITSM. Ah, detalhe, aqui é um plugin para o GLPI, mas a Servidesk Brasil não está focada só em GLPI. A gente vem aí com o Desk Manager, que já tem tudo isso dentro do core, e vai ser um prazer, né? Um prazer ter vocês aqui com a gente para o seu próximo projeto. Pessoal, vou ficando aqui. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, esse conteúdo. E só para quem é fã do GLPI, não esqueçam, treinamento do GLPI 10, GLPI 10 Inventor, gestão de ativos,
disponível lá por apenas R$15 por mês. Conseguiu assistir no primeiro mês, sem pegadinha, você pode cancelar. Você pagou só R$15 por mês para conseguir assistir todo o conteúdo. Pessoal, vou ficando por aqui. Não esqueçam de deixar um like aí no vídeo. E faz um comentário. Você já está utilizando a inteligência artificial? Você utiliza o ChatGPT? Você sabia do conceito do RAG? Você sabia o que era um LLM? Você sabia que daria para você integrar e fazer toda essa gestão do conhecimento conectado aí com chamados, etc. E põe aí no comentário qual que é a inteligência artificial que você está curtindo, qual que é que você está mais utilizando. Enfim, fala para mim, para eu entender como que a gente pode ajudar. E vamos para mais conteúdos de inteligência artificial com ITSM e SM. Valeu, até a próxima, pessoal! AI, generative AI, generative AI, generative AI. AI is AI, AI. It uses AI to bring AI.